E agora o assunto são as mulheres, gente. Pois é, as mulheres estão conquistando cada vez mais espaço no mercado de trabalho e posições de destaque, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. Apesar das conquistas, apenas 2% dos cargos mais altos são ocupados por mulheres e elas seguem recebendo apenas 3/4 do que os homens recebem. A função e os desafios da nova mulher são alguns dos temas abordados no livro Ser Humana, que aborda o universo feminino e será lançado hoje aqui na cidade, né? Para falar sobre o assunto, está aqui a autora do livro, a Gisele Medeiros. Seja bem-vinda aqui no nosso programa, Gisele. Obrigada, Tatiana. Obrigada pela oportunidade. E vamos falar, então, o livro Ser Humana, esses novos desafios, né? A gente estava conversando aqui como no mercado de trabalho ainda existe desigualdade entre mulheres e homens, né? É verdade, a gente está, como você disse, começando, né? Tem um caminho longo pela frente. Para ter uma ideia, há 57 anos atrás, só uma mulher não podia ter nem CPF, para você ter uma noção. A gente esquece, né? Como a gente evoluiu tanto, né? Nesses últimos anos foi uma verdadeira revolução. E para abrir um negócio, você precisa ter um CPF. Hoje, de cada 4 lares, 3 já são chefiados por mulheres. Ou seja, são mulheres que não só precisam trabalhar, como precisam ser bem remuneradas, como precisam, né, dar conta de toda uma família. E é interessante até porque a gente vê aí, né, esses dados que é mínima a participação das mulheres ocupando cargos de chefia Sim. em ambientes corporativos, mas por outro lado também o número de empreendedoras mulheres é muito grande, né? De novos empreendedores, a maioria são mulheres. Verdade. Então, é uma reflexão interessante, né, da gente fazer. Que papel é esse da nova mulher? Que caminho é esse que ela está trilhando? É verdade. Já são milhões, né, de mulheres empreendedoras. A parte um pouco difícil dessa história é que a grande maioria das mulheres hoje empreende por necessidade, ou seja, por um mercado formal que ainda não conseguiu absorver completamente as novas necessidades, né, esse contexto social do cuidado, né, não só com as crianças, mas com o cuidado de uma forma geral que acaba ficando muito mais com a mulher do que com o homem, né? Então, hoje a gente vê uma grande massa de mulheres empreendedoras, mas que ainda empregam menos do que os homens, que dedicam menos horas de trabalho aos seus negócios e que faturam 22% a menos do que os homens, ainda que sejam mais escolarizadas. Nossa! É uma loucura, né? É demais. E a gente vê, inclusive na introdução, né, no prefácio do livro, tem a questão que o futuro, né, muita gente está falando que é da sensibilidade, né, características que são atribuídas à mulher. Inclusive, se a gente pegar o próprio título do livro, entregar né? aqui, então, esse é seu. Ah, olha, obrigada. Aqui, Ser Humana, né? Vou mostrar aqui a capa do livro. Ser humana, a gente sempre fala muito em ser humano, né? Mas ser humana tem a questão tanto do feminino, quanto também o adjetivo humana, né? Que apela para essa sensibilidade. Exatamente. Então, quem falou sobre isso foi o Pianger, que fez o prefácio. Foi muito generoso e ele comentou que o futuro é feminino. Não só no sentido de que nós vamos avançar em postos de trabalho, de liderança, né? Nós estamos no começo, mas estamos avançando, né? Mas o que ele queria dizer era, como você comentava, num mundo em que a gente tem muita tecnologia, cada vez mais os computadores tomando conta, a inteligência artificial, tudo aquilo que é racional, lógico e que pode ser resolvido com a tecnologia já está sendo, né? Os nossos postos de trabalho vão mudando. E o que fica são aquelas atividades que precisam de criatividade, de inteligência emocional, né, de sensibilidade, de sentimento. E puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado, a gente é muito boa nisso, né? Esse lado feminino ajuda. Então, o que ele queria dizer... Somos pouco suspeitas para falar, mas tudo bem. Será, né? Será que a gente pode falar? O que ele queria dizer é que cada vez mais homens e mulheres, né, vão precisar dessas características um pouco mais femininas para construir o futuro. Muito bem. Bom, são uma série de reflexões super importantes, né? Estão aqui no livro, então, Ser Humana. Gisele, para encerrar, então, vamos fazer um convite especial para o lançamento hoje à noite? Vamos, por favor.
Vai ser hoje à noite, às 18h30, no Externa Café, aqui em Joinville, que é na rua Orestes Guimarães, 680. Então, espero todo mundo lá. E para quem não puder ir, pode entrar também no blog, que é o thebravenewlife.com, e lá tem as informações também para fazer a compra online do livro. Maravilha. Muito obrigada, Eu que agradeço. Gisele. E fica aí o convite, então, para o lançamento do livro Ser Humana. Obrigada, Obrigada. Gisele.